Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é aquela prestação de conta, aquela atualização semanal sobre Via. E ative o sininho já, porque logo que eu gravar sobre Via, farei sobre a Magalu e devo postar para vocês entre domingo e segunda, ambas, né? Primeiro uma, depois outra, entre domingo e segundona, tá? Domingo dia 14, segunda dia 15, feriado em Jundiaí, mas não para bolsa. Então temos aqui o Brunão trabalhando, mesmo assim. Na terra querida, terra da uva, Jundiaí. Bom, o papo então vai ser preços alvos. Foi uma sexta-feira excepcional, uma semana muito boa, tá? Principalmente pelo fechamento de sexta, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui o meu cenário para Via, tá? Que não tem pontos novos, só tem ali a expansão para uma resistência que fechou semana passada nela. Tá, então, com o fechamento de sexta, rompemos essas resistências e eu vou traçar para vocês o que minha cabeça está pensando para os ativos do Icom, para a Via e logo também falarei sobre a Magalu. Vai ter esse gráfico como curiosidade, né? Então, nós temos a eminência de um cruzamento, né? Fechamento do juros DI para com a bolsa, né? O Infut, o índice futuro voando. Então, se tivermos uma semana a que vem, do dia 15 em diante, positiva para as bolsas, pessoal, mesmo que os juros não fechem, estabilize, a gente vai ter de novo, assim como foi em março, tá? Ao cruzamento de bolsa X juros, né? O que é ótimo para nós do ativo de risco, né? Quem investe em renda variável. E eu vou falar também sobre inflação com o contexto do mercado americano da década de 70. Vamos lá para a década de 70, olhar aqui um gráfico do Andrés e tentar colocar para vocês quais foram as oscilações, inflação versus S&P. E no final a gente comenta sobre Via no gráfico, aquela futurologia clássica. Beleza, pessoal? Então vamos para o disclaimer. Passado o disclaimer, eu vou começar com inflação. Vamos lá. Com inflação aqui. Então, esse gráfico é um pouco complexo. O Andrés é um trader que eu sigo, um trader macro que eu sigo, um italiano. Gosto muito da newsletter dele. E a newsletter dele dessa semana, então, crédito para o Andrés Steno, tá? E o Macro Bond, tá? Que deve ser ali uma research dele. Ele postou esse gráfico e eu achei interessante. Vamos lá. Na parte canhota, aqui, pessoal, está, tá, um índice de 0 a 15%. Que é inverso, ele aumenta com a queda, né? E não com a alta, do que o laranjinha representa. O laranjinha é a inflação, tá? Inflação só revertida, hein? Então, quando o laranjinha desce, é porque está aumentando a inflação. Do lado direito é quanto o S&P, tá? No caso aqui, anualizado, se deu bem ou se deu mal. Esse não, subindo, é que está dando retorno, caindo é que está perdendo retorno, tá? Então, só a legenda da esquerda é invertida, que é a inflação. Beleza? Tá? Então, só a legenda e o contexto deste gráfico, pessoal, é de 1973 a 1983. Então, uma década aí, que é a década de 70, acho que é chovendo molhado, foi o período que teve uma superinflação, hiperinflação, crise do petróleo, aquela coisa toda, e que perdurou. Então, por um tempo um pouquinho maior, teve lá o Volcker, presidente do Fed americano da época, que subiu os juros pra caramba, tá? E conseguiu combater a inflação naquele momento. Que a dívida PIB norte-americana era 30%, era bem pouquinho. Agora está um pouco complexo de se bater via juros, porque a dívida ficaria impagável. Então, tem diferenças de contexto, pessoal, mas é interessante olhar o comportamento de ações, tá? Esse foi o objetivo de eu trazer esse gráfico para vocês. Bom, o que eu quero trazer aqui, então? Existiu, né, momentos de 1973 a 1974,5, onde a inflação subia, certo? Mês a mês, aqui no caso, né, o CPI subia, enquanto já o S&P acompanhava. Show de bola. Em determinado momento, então, a inflação subindo, o S&P caindo. Tá? O S&P chegou aqui a cair 50%. Tá? E a inflação, no caso, chegou aqui a bater 12,50%. Tá? Pode ter ido muito mais, foi mais aqui a 15%. Tá? Eu não sei qual especificamente é essa inflação. Pessoal, me perdoem se é o CPI, PPI, etc. Tá? Mas creio eu que seja o CPI. Em determinado momento, então, inflação sobe, a política monetária aperta, as ações, o S&P caiu. Outro momento, que a inflação cai. Então é o inverso aqui, ó. A inflação chegou ali em 76, de 74 a 76, ou seja,
2 anos para esfriar a inflação, tá? Esfriando a inflação, e é justamente nesse período que nós podemos estar agora, 2022, tá? Depois de um segundo semestre de 2021 e um primeiro semestre de 2022 de inflação subindo e bolsa caindo, agora a gente deve ter bolsa subindo e inflação arrefecendo. Pois bem, em que estágio estamos desse arrefecimento? Aí a bola de cristal é o que vale $1 milhão, ou muito mais do que isso, 1 bi, né? 1 milhão hoje, com a inflação, deve dar para fazer muita coisa. Mas perceba aqui que a inflação arrefece, o S&P, bom, chegou aqui a dar um retorno de 40%, aproximadamente. Vou dar uma circulada para vocês aqui. Bom, esse foi esse topo aqui, ó. Tá? Cerca de 30%, 40%. Porém, vejam só, em 76, tá? A inflação para de ceder e faz o pior aqui, né? Volta a subir. A inflação volta a subir e dessa vez, nessa segunda fase, pessoal, nós temos a inflação até rompendo o pico que fez. Ela fez o pico em 80, em 79, 80, ela rompeu o pico feito em 74. Ou seja, nós podemos estar então nesse primeiro ciclo de inflação alta e logo o primeiro ciclo de recuperação do S&P, mas aqui vale um asterisco. Vejam que nessa fase, nessa segunda fase da inflação subir, pessoal, o S&P não renovou mínima. Certo? Não renovou mínima. Aliás, o S&P não chegou a renovar a mínima de 70 do começo da década. Ele renovou essa mínima aqui, ó, no final da década. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se o S&P não fizer novo fundo logo este ano ou nos próximos meses, pessoal, estatisticamente aqui, segundo esse gráfico, se eu estou interpretando bem esse gráfico, é bem difícil dele fazer uma nova mínima. Eu tenho a tese que ele fará a nova mínima, porque os juros vai para 4% e o mercado hoje precifica 3,50, curva longa norte-americana, 3,25. Então, eu acho que os juros vai para 4%. Tá, ou 4%, 4,25% máximo, mas vai dar esse estressinho a mais. Então, mas pós esse estresse, se eu estiver certo, pois bem, mesmo que a inflação volte a subir, vamos colocar lá em 2026, tá? Como foi aqui em 77, tá? Começou a subir de novo a inflação, tá? Até foi pior do que 74 no seu pico. O mercado de ações segurou, tá? Ele perdeu uma mínima intra-ciclo aqui, tá? Que a gente não fez ainda essa mínima. Eu acho que nós estamos muito provavelmente nessa fase aqui, ó. Depois da primeira queda, voltamos e fizemos aqui um pico, muito provavelmente menor do que o anterior, mas nós estamos nesse ciclo aqui, principalmente o S&P, tá? Não o Ibovespa, pessoal, que é um pouco diferente. Nós estamos nesse ciclo aqui para o S&P. Acredito em mais uma barrigada, pessoal, só que se eu estiver correto, essa mínima aqui vai ser rompida. Tá? Essa mínima aqui vai ser rompida. Tá? E como a inflação nos Estados Unidos não ainda arrefeceu, ela só está zerando, né? Não ainda inverteu, né? Começou a perder, a deflacionar, não, ela está zerando ali, está achando o pico. Tá? Então a gente pode fazer, essa mínima ainda não foi feita. Tá? Para que aí sim, ano que vem, comece a ter deflação. Tá? Então, a inflação americana deve estar muito próxima de fazer pico, se já não fez. Tá? Tem gente que acha que fez, tem gente que acha que não fez. Tá? Então, a gente está nesse quadrante aqui. Ó. Tá? Só não sei se vai ter uma nova mínima do S&P ou não. Eu especulo que sim. Tá? Mas eu acho que o insight mais interessante é que quando a notícia já é meio praxe, tá? Mesmo que a inflação tenha feito aqui uma nova mínima 5 anos depois, 4 anos depois, tá? A primeira mínima foi aqui em 74, a segunda e mais alta da inflação, né? O pico, perdão, foi em 74 e um pico ainda maior foi em 79. Então, 6, 5 anos depois tem uma inflação ainda pior, tá? E mesmo assim o mercado do S&P aqui pelo menos não fez uma mínima mais forte do que o começo da década. Acho que esse é o insight mais interessante para trazer para vocês, tá? Que
se posicionam no S&P, no mercado americano, né? Eu ainda estou digerindo bastante esses gráficos, esses estudos, porque o S&P tem mais estudo para ser feito, né? Tem mais data, tem mais informação disponível, mas achei interessante trazer para vocês essa curiosidade, tá? Que a inflação, mesmo na década de 70 ali sendo pior no fim da década, né? Segundo esse gráfico aqui, o S&P se segurou. Tá, se segurou numa mínima que, sim, rompeu aqui do meio da década, mas não do começo da década. Então, acho que essa é a parte interessante. O S&P em 74, pessoal, teve, segundo esse gráfico aqui, quase 50% de queda. Tá? Quase 50% de queda no anualizado. Tá? No anualizado. Então, acho que esse movimento pode ser interessante para a gente trazer próximos estudos aí. Bom, no nosso mercado